Obrigado, boa noite a todos. O tema é realmente muito interessante. Caridade é de importância fundamental para a vida da criatura humana. E caridade é definida como exercício do verdadeiro amor. Olha a responsabilidade com relação a essa virtude que nós temos. Então, é um dever que nós temos. Caridade é um dever, assim como perdão. Mas fazer caridade e perdoar são deveres que a criatura humana temos, né? O dever não é uma condição, a caridade e o perdão não é opcional, né? Tanto que Paulo disse que se ele tivesse o dom da profecia, né, conhecesse todos os mistérios, se não tivesse amor, né, nada seria. Então, esse amor é a caridade que faz com que nós eliminemos problemas que nós mesmos causamos para nós em situações passadas. Então, é fundamental a caridade. E Kardec, mais adiante, no Livro dos Espíritos, ele diz que fora do Evangelho, fora da caridade não há salvação. A salvação que é tão almejada por nós, né? Uma salvação que nós buscamos, que é a felicidade, né? Salvação é a felicidade. Nós só vamos encontrá-la quando tivermos desenvolvido em nós o verdadeiro amor, que é o sentimento maior que a criatura humana tem. E foi para isso que Jesus esteve entre nós. O amor de Jesus é o exemplo maior da caridade que a criatura humana pode exercer com relação ao seu próximo. Amou tanto que deu a vida por nós, né? E atrelado à caridade, vem o perdão, né? Vem o perdão. Por isso que Jesus, na sua estada aqui na Terra, veio nos sinalizar: amar, servir e perdoar. Esse é o roteiro para a felicidade da criatura. Então, nós precisamos estar muito atentos no exercício dessa virtude. Porque nós somos muito mesmo tênues com relação a fazermos a caridade. Eu falo nós, enquanto humanidade. Aqueles como nós que já estamos despertando para a realidade da vida, já exercitamos, né, essa prática da caridade, ainda que de uma maneira um tanto quanto suave. Mas alguém já nos disse, né, podes fazer mais do que fazes, né? Então, nós fazemos caridade, mas ainda temos um sentimento de troca, não é? Sentimento de troca. Fazemos a caridade porque compreendemos que a caridade vai nos fazer bem. Esse é um dos móveis, não é, para a criatura praticar a caridade. Já é um avanço, já é um avanço. Porque antes, né, não pensávamos, não tínhamos nem esse conhecimento e não fazíamos a caridade. O egoísmo predominava em a nossa natureza e agíamos normalmente ultrapassando limites, né? Prejudicando ao invés de ajudar, porque não tínhamos a noção do que é sermos filhos de Deus. Isso é que leva a criatura a praticar a caridade. Quando toma consciência de que todos somos filhos de Deus, todos temos os mesmos direitos, mas ainda analisamos muito, ainda fazemos caridade racionalizando, né? Quando nós somos chamados, né, a ajudar alguém, numa via ou em qualquer local, é comum nós analisarmos o quanto vamos, tá, doar àquela criatura. Normalmente, o primeiro raciocínio é analisar qual a cédula menor que nós temos em nosso poder naquele momento, né? E doamos aquela cédula. Já é um passo, porque tem outros que nem o fazem. Mas precisamos nos despojarmos dessa situação. Fazer a caridade sem pensar no quanto nós estamos doando e o que a criatura vai fazer com aquilo que nós estamos ajudando, que é um outro aquilo que nós cometemos com relação à caridade. Nós sempre avaliamos o que a criatura vai fazer e muitas vezes deixamos de ajudar porque consideramos que ela vai usar de maneira inadequada o benefício que nós lhe destinamos. E Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: sirva e paz. O que o outro vai fazer com o benefício que você lhe destinou,
pouco importa. E tem outro aspecto interessante com relação a isso, que mesmo nós sabendo que aquilo que é destinado àquela criatura, ela usa de maneira inadequada, naquele momento, naquele dia, naquela hora, ela pode estar sim imbuída de utilizar de maneira positiva. Naquele dia, naquela hora, ela quer sim se alimentar. Naquele dia, naquela hora, ela quer sim comprar um remédio. Naquele dia, naquela hora, ela quer comprar uma garrafa de água. Então, nós não temos que julgar o que vai fazer, porque Jesus nunca pensou. Ajudou a tudo e a todos. Não tinha discriminação social, não tinha discriminação econômica. Fosse pobre ou fosse rico, ele atendia da mesma maneira. Fosse uma criatura moralizada ou não, atendia da mesma maneira. E nunca procurou saber o que seria feito dos benefícios. Uma certa feita, quando ele, num dos seus momentos, que ele tinha estado com Pedro na casa de Pedro, ajudando o povo, em dado momento, Pedro percebeu que ele estava cansado. E, na sua condição, naquele momento, de um ser meio rústico, Pedro avançou a multidão e retirou Jesus do meio e levou-o para a praia, que era o recanto que Jesus mais gostava. Ele sentou-se numa pedra e ficaram dialogando. Em dado momento, Pedro percebeu que ele estava chorando. Interrogou: Mestre, por que chora? De alegria, eu suponho, porque hoje atendestes aos sofredores, calaste a boca dos fariseus. Aí citou algumas das práticas que Jesus havia realizado naquele dia. Então chora de alegria. E o Cristo disse: Não, Pedro, choro de tristeza, porque nem tu, nem eles me compreendem. E aí nos vem aquela pergunta: será que nós já compreendemos o verdadeiro significado da vinda de Jesus entre nós? Ainda não conseguimos, porque ainda não conseguimos exercitar esse amor conforme ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Nós amamos ao próximo desde quando o próximo não nos incomode, desde quando o próximo satisfaça aos nossos desejos, às nossas inquietudes. Eu te amo, mas, na verdade, então não foi esse o amor que Jesus veio nos ensinar. Não foi essa a caridade que Jesus exemplificou. Jesus não me disse esforços para ajudar ninguém. E a caridade, conforme Jesus a entendia, é um dado fantástico, né? Está lá na qualificação. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Mas nós somos benevolentes normalmente com aqueles que são próximos, né? Quando não faz parte do nosso grupo, nós somos severos, não toleramos quase que absolutamente nada. Então, benevolência é para ser exercida para com todos, independente de como a criatura se comporte diante de nós, diante da sociedade. Indulgência para com as faltas alheias. É uma outra situação difícil para nós. Porque nós somos muitos indulgentes para com as nossas dificuldades, que normalmente não consideramos que temos dificuldade, e severos, extremamente severos com as faltas alheias. E normalmente, quando um irmão se equivoca, cria alguma dificuldade para a sociedade, comete um crime, nós, enquanto sociedade, automaticamente pensamos que ele deve ser penalizado com o limite máximo para aquela contravenção. Isso não é justiça, isso é vingança. Então, nós temos que ser indulgentes para com as faltas alheias. Por quê? O Dr. Bezerra já nos disse que a criatura erra muito mais por ignorância do que por maldade. A criatura humana erra muito mais por ignorância do que por maldade.
E a ignorância é o maior inimigo que a criatura humana tem, porque faz com que ela haja de maneira equivocada, infringindo a lei de Deus. Então, cabe-nos eliminar a ignorância. Porque quando nós conhecemos a verdade, conforme o Cristo nos sinalizou, a verdade nos liberta. Nos liberta da condição de errar. E nos cria responsabilidades perante a vida, porque o conhecimento é uma asa de libertação. Então, é buscar o conhecimento para que consigamos errar cada vez menos, para sermos indulgentes com todos e severos para conosco mesmos. Porque a severidade faz com que nós nos comportemos de maneira cada vez mais consentânea com a lei de Deus. É para isso que nós estamos reencarnados. Amar, servir e perdoar. Perdão das ofensas. Essa, como nós dissemos no início, é uma obrigação. Nós não temos o direito de não perdoar. A única criatura que tinha esse direito não se ofendeu, porque o perdão é uma consequência da ofensa. Se você não se ofende, não tem por que perdoar. E Jesus, como exemplo máximo, no auge do seu sofrimento, ele pediu para que Deus nos perdoasse. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa é uma frase emblemática porque ele sabia, tá? Que todos nós sabíamos que o estava assassinando, né? Mas o que ele quis nos dizer é que eles não sabem, Pai, a carga de sofrimentos e dificuldades que estão contraindo por conta de não ter compreendido a minha mensagem. A mensagem de paz e amor tão grandemente trazida por ele. Então, a caridade é essa necessidade que a criatura humana tem. E é o exercício do verdadeiro amor. O exercício do verdadeiro amor. Então, busquemos, né, sermos caridosos. E a caridade não é só aquela caridade do material. Né? Porque normalmente, quando nós falamos em caridade, nós pensamos sempre no atendimento às necessidades físicas. É um fato que a necessidade física precisa ser atendida. Porque se o corpo não estiver equilibrado, não há como a mente ter capacidade de raciocínio para que a criatura haja de maneira adequada. Mas se alguém chega até nós pedindo pão e água, nós damos pão e damos água, sem deixar que ela saia da nossa presença, sem levar o estímulo da fé. Sem deixar que ela saia de nós com a lembrança de que Deus existe e que é um Pai misericordioso. Sem deixar que ela saia da nossa presença, sem ter o conhecimento, ou relembrar que Jesus veio para o mundo para exemplificar que a necessidade do amor e da reforma. Então, a caridade material, ela é necessária, mas a caridade espiritual é mais importante. Se nós não temos condições de atender materialmente, atendamos espiritualmente, porque ninguém, nenhum ser humano, está incapacitado de fazer a caridade espiritual. Basta uma palavra, basta um gesto, basta uma fala. Um minuto de atenção pode ser suficiente para evitar que um irmão cometa o maior delito que a criatura humana pode cometer, que é o suicídio. Apenas um minuto. Não tem tempo suficiente para conversar, para orientar, para. Conversa indica uma instituição espírita, que é o nosso caso. Né? Se a criatura não professa a nossa fé, indica a instituição que ela milita. Porque religião é aquela que a criatura mais se adapta. Né? A melhor religião é aquela que faz com que a criatura desperte para a necessidade de renovação íntima. Não haveria espaço para todos no Espiritismo, que é uma doutrina que necessita de intelectualidade. Né? É preciso estudar. O Espiritismo ele nos obriga a estudar. Né?
O próprio Kardec já nos sinalizou, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Observemos que a primeira recomendação é amai-vos, né? Que o amor é a base de tudo. O segundo, instruí-vos, que é para a união do amor e da instrução fazer com que nós nos elevemos mais rapidamente em direção àquilo que mais desejamos, que infelizmente trabalhamos contrário. Que mais a criatura humana deseja ser feliz. E aí, relembrando Kardec, fora da caridade não há salvação, né? Por que a caridade é tão importante? Porque no passado nós vivíamos sem dar a menor importância a quem quer que não fôssemos nós mesmos, no máximo o nosso clã. Por isso que nós temos hoje essa necessidade tão grande de fazermos a caridade. Porque hoje, por mais que façamos a caridade, por mais que nos transformemos, nós estamos nos redimindo dos erros praticados no passado. Isso é muito interessante. Nós que estamos reencarnados na Terra nesse momento, estamos no processo de redenção, reabilitação. Deve existir por aí, toda regra tem exceção, e principalmente agora, né, com essa intensidade que a transição planetária está a se realizando, existe, e não são poucos, aqueles que estão na Terra simplesmente, se é que podemos nos expressar assim simplesmente, porque o exercício do amor é a coisa mais sublime, por amor. Não tem nenhum vínculo com o nosso planeta mais, mas estão aqui justamente para que o planeta tenha esse impulso necessário para a sua mudança de vibração. Então, hoje eles estão aqui, como Cristo veio no passado, apenas por amor, sem nenhuma vinculação energética com o planeta. Mas a maioria de nós estamos aqui em processo de redenção. E a caridade é a alavanca maior para isso. Então, é uma necessidade nossa fazermos a caridade. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Principalmente no aspecto daqueles que nós não temos nenhuma ligação, nem conhecemos, mas somos só os nossos irmãos. Essa questão de filhos de Deus, irmãos em Deus, é algo que nós falamos muito, mas praticamos pouco. Porque se a criatura humana entendesse realmente que somos todos, e todo mundo fala isso, né? Excetuando aqueles que não têm nenhum vínculo religioso, todos consideramos que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas são poucos aqueles que agimos dessa maneira, né? Poucos aqueles que agimos dessa maneira. Primeiro eu, segundo eu. Se sobra tempo, eu penso nos outros. E ficamos indo e voltando, até que despertemos. Como o planeta está num processo muito acelerado de mudança, já não há mais tempo para isso. Porque a caridade que não fizermos hoje, nós cairemos naquela sentença do Cristo, quando ele se dirigiu ao senador romano, né? Lembramos que quando Emmanuel, que é o atual, que era Publius Lentulus na época, foi buscar Jesus para que ele fizesse a caridade, olha que interessante, né? Fizesse a caridade de curar a sua filha, ele procurou um horário em que não fosse visto pelos irmãos da época, para não ser admoestado, né? E o Cristo lhe perguntou por que nesse horário e não à luz do dia para que todos pudessem ver. E ele ficou sem resposta. E depois do diálogo, o Cristo convidou a segui-lo, e ele disse, amanhã. Né? Aí o Cristo disse, hoje, amanhã será muitos séculos depois. E o final da história nós já conhecemos, né? Não foram séculos, foram milênios, né? Então, até hoje, Emmanuel ainda está
nessa situação, veio como mentor de Chico, né? Mas teve um processo muito difícil naqueles dois livros, né? Que há 2000 anos, 50 anos depois, é a história dele e nós vemos o quanto ele sofreu por conta de não ter aceito o Cristo. Bastava uma decisão rápida, toda aquela história teria sido superada. Olha como um minuto pode ser crucial em nossas vidas. Então, o que nós estamos fazendo hoje vai ficar para bem mais tarde, porque hoje reencarnar na Terra está um pouco mais difícil, justamente por conta de que está sendo dado oportunidades últimas àqueles que estão em condições inferiores a nós. No nosso lugar estão vindo eles e espíritos com vibrações superiores para contrabalançar essa energia. Porque se esses espíritos viessem para o seio do planeta e não tivesse o contraponto de energias superiores, ficaria muito difícil reencarnar na Terra. Então, por misericórdia divina, nós estamos cedendo os nossos lugares, os benfeitores vêm, eles vêm, só que desta vez é a última vez, se não se darem conta da necessidade de mudança. Não se derem conta que tem que respeitar a lei de Deus, cumprir os ensinamentos do Cristo. Então, fora da caridade não há salvação. O reino dos céus é para aqueles que têm puro coração. E para que a caridade seja exercida, é preciso que o coração esteja pacificado. No nosso caso, aqui na Terra, não temos como ter os nossos corações totalmente purificados das nossas impurezas. Mas temos a obrigação de trabalhar cada vez com mais afinco para limpar essa sujidade. Nós somos criados simples e ignorantes, mas com a lei de Deus gravada em nossas consciências. E lá já estava escrito desde aquela época que se não fizéssemos o bem ao próximo, teríamos muita dificuldade. Foi aí que o Cristo sentenciou: na terra tereis muitas aflições. E tudo passa por uma coisa muito simples. As aflições são consequências dos erros praticados. Os erros praticados são consequências do amor mal compreendido. Porque viver é fácil. Fazer o bem é a coisa mais fácil para a criatura humana, porque é inerente à criatura humana. João nos diz: Deus é amor. A frase de João. João definiu Deus como amor. Deus é amor. Cristo nos disse: vós sois deuses. Podeis fazer isto e muito mais. Isso nos quer dizer que, se nós somos filhos de Deus, como somos, se nós somos, não, nós somos filhos de Deus. Consequentemente, nós somos de natureza divina. Se somos de natureza divina, nós somos amor. Então, se a nossa natureza é amor, é muito mais fácil amar do que fazer o mal. É muito mais fácil amar do que odiar. E nós passamos por cima da nossa condição principal, a coisa mais bela, e fazemos o mal. Ah, mas eu não faço mal. Mas está lá no Evangelho, ou nos livros dos Espíritos. Todo bem que você deixa de fazer é um mal que você está praticando. Então, nós fazemos o mal passando por cima da nossa natureza. É muito mais fácil amar. Mas para que nós amemos aos outros, para que façamos caridade aos outros, primeiro é preciso que nós nos amemos e façamos caridade a nós próximos, a nós mesmos. Né? E essa é uma das nossas dificuldades. Porque se nós, mas eu me amo, se nós nos amássemos, não estávamos reencarnados na Terra, tendo passado por aquela fase mais aguda da pandemia, e ainda hoje estamos sob a ameaça da contaminação.
Se nós nos amássemos, nós estávamos na condição de servidores do Cristo, evitando sofrimentos maiores, evitando que aqueles que não estão em cursos fossem contaminados pelo vírus. E não, sendo, sendo protegidos e colocados a salvo da contaminação. Então é preciso que nós paremos, analisemos como estamos nos conduzindo hoje diante da vida. O quanto precisamos esforçarmos para sermos aqueles que, quando retornarmos ao mundo espiritual, seremos recebidos como vitoriosos sobre nós mesmos. O que é que estamos fazendo da presente reencarnação? O quanto estamos nos esforçando para darmos conta do nosso programa reencarnatório? Porque hoje faz-se urgente que nós cumpramos o nosso programa com o máximo possível. Porque até pouco tempo, cumprimentos medianos satisfaziam. Hoje mais não. Porque hoje o processo do planeta está sendo acelerado e se nós não acompanharmos esse desenvolvimento, seremos convidados a nos retirarmos porque o nosso estado vibratório é incompatível. Não que nós nos tenhamos tornado maus, não. É porque a nossa vibração é incompatível. No planeta de provas e expiações, só há lugar para os bons. Né? Os bons. Porque no planeta de provas e desculpe, no planeta de regeneração, o mal, né? O bem suplanta o mal. E para que o bem suplante o mal, é preciso que seja um planeta habitado pelos bons. Embora tenha ainda resquícios do mal, ele é muito tênue, ao contrário do que estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos acelerar nosso passo no sentido de amar o próximo, fazer o bem, indiscriminadamente. Porque só assim nós estaremos garantindo a nossa vaga no planeta Terra, na próxima reencarnação, no futuro próximo. Então, é amar, é amar. Se nós pararmos hoje, analisarmos a nossa trajetória, do dia 1º de janeiro até agora, e considerarmos que do dia 1º até hoje não fizemos nada diferente do que fazíamos antes, nós estamos estacionados. E ninguém galga o reino dos céus estacionado. E ainda tem um detalhe. A única coisa que a lei nos impõe é a felicidade. E para sermos felizes, precisamos limpar os nossos corações de toda sujidade. O Cristo nos disse, né? Não saireis daí até que tenhas pago o último feitio. Então não basta a intenção, é preciso a ação. Nós já sabemos muito, né? Nós já sabemos muito. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Há muito que foi dado, muito será cobrado. Então, os conhecimentos que o Espiritismo nos dá, nos capacita para nos comportarmos cada vez melhor diante da vida. Embora o processo de evolução em planetas como o nosso se dê através de erros e acertos, cabe-nos a responsabilidade de errarmos cada vez menos. E, principalmente, errarmos sem ter a intenção de errar. Isso é fundamental. Embora a lei nos possibilite, né, errar, mas ela nos impõe que os erros não sejam intencionais e cada vez menos graves. E ainda lembrando, existem atos que perante a lei dos homens não passam de simples deslizes, que perante a lei divina são crimes inafiançáveis. Principalmente, um desses crimes é não ajudar o próximo. Fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça é regra para ser feliz. Porque todos nós desejamos ser ajudados. Quando estamos diante de qualquer dificuldade, nós oramos a Deus para que a ajuda nos chegue. Mas quando somos nós que somos excitados a ajudar,
nós nos furtamos a isso. Acontece nós estarmos em alguns locais com várias pessoas e alguém ser direcionado para nós pedindo ajuda. Normalmente nós ajudamos, graças a Deus nós ajudamos, porque nós já estamos num processo superior, graças a Deus. Joana de Anjos diz o seguinte: não se apresentes melhor nem pior do que és. Porque mente todo aquele que diz ser o que não é, como aquele que nega ser o que já é. Então nós espíritas somos diferentes, sim. Isso não deve nos levar à vaidade, ao orgulho, mas a uma constatação. E essa constatação deve nos levar a querer sermos cada vez melhores, que é para isso que nós estamos reencarnados. Para isso que nós fomos criados, para sermos cada vez melhores. Fomos criados simples e ignorantes, mas com determinismo de voltar ao Pai conforme nós fomos criados. Né? Reencarnando, aprendendo, desencarnando, retornando à carne, aprendendo e evoluindo. Né? Esse é o processo de evolução que a divindade criou para nós. Reencarnar, aprender, desencarnar, reencarnar, aprender, evoluindo. A questão da dor fomos nós que acrescentamos. A dor é consequência do erro. E não foi a divindade que colocou o erro em nossas vidas. Fomos nós que introduzimos. Então, não temos que responsabilizar a ninguém. Então, nós temos essa necessidade de refazer os caminhos, amando, compreendendo, servindo. Só assim nós conseguiremos a meta para a qual nós fomos criados. Então, amar, servir e perdoar, principalmente a nós mesmos. Porque muitas das vezes nós erramos, que é uma condição natural do nosso processo, ao invés de respirar, né? Pedir perdão a Deus e forças para continuar a caminhada, nós estacionamos, fazemos consciência de culpa e aí atraímos irmãos, né, que muitas vezes não têm nenhuma responsabilidade conosco, para que nos crie dificuldades. Mas esse é um outro assunto que nós não vamos entrar nele, não. Mas consciência de culpa não resolve nenhum erro praticado. Todo erro que nós cometemos só é solucionado com a prática da caridade, com a prática do amor. Amarmos-nos, perdoarmos, sermos tolerantes com as nossas dificuldades, porque nós todos que estamos na Terra estamos sujeitos a errarmos, porque somos criaturas em processo de evolução. Só não erra aqueles que já superaram a condição primária da criatura humana, tem necessidade de reencarnar. Então, é sermos benevolentes para conosco também, indulgentes para conosco também, perdoar a nós próprios, porque só assim seremos benevolentes, indulgentes e perdoaremos as faltas alheias. Porque se nós não nos perdoamos, nós não nos damos o direito de perdoar aos outros. Então, primeiro nós temos que estar bem conosco mesmo. Se nós não nos ajudarmos, não conseguiremos ajudar a ninguém. Então, sempre que alguém for direcionado a nós para que nós ajudemos. Por quê? Se nós nos negarmos, nós estaremos, além de deixar de ser caridosos, que é uma obrigação, estaremos nos negando a cumprir uma orientação que o benfeitor que estava próximo a nós nos deu. Levou a criatura até nós porque ele tinha a certeza de que nós seríamos instrumentos de Deus e nós o decepcionamos. Então não é por acaso que as pessoas se aproximam de nós para pedir ajuda. Ou é a nossa condição energética que atrai, porque o bem atrai, ou a pessoa foi levada para nós por um espírito amigo dela, ou dele, ou nosso, que fazendo a leitura da nossa psicosfera,
encaminhou para que nós servíssemos. E aí nós deixamos de cumprir a nossa parte, que é fazer o bem indiscriminadamente, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, para que a nossa caminhada se torne cada vez mais suave. E quando desencarnarmos, sermos recebidos como aqueles que venceram a si próprios, viveu no mundo, mas não viveu para o mundo. Que Jesus nos abençoe.